pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus seja em nossos corações. Vamos iniciando então mais um lindo trabalho, onde a presença desses guardiões, esses espíritos protetores que estão aqui, José de Mococa, a esquadra espiritual, os nossos amigos médicos espirituais que estão sempre conosco a nos ajudar, estão aqui presentes hoje para fazer mais um trabalho. Quem recebe somos nós, meus irmãos. Nós recebemos toda essa graça e toda essa luz que aqui acolhe os nossos corações, que protege, que abraça as nossas almas, consola os nossos espíritos. E eu vos digo, porque sei que todos vós sentis, tanto quanto eu, que este momento deve ser aproveitado da melhor forma possível, dentro do amor puro e verdadeiro, dentro daquilo que temos dentro de nós, do intrínseco das nossas almas. Não é verdade, gente? Gente, vamos começando então os nossos trabalhos, né? Já estava discorrendo, mas estamos começando nossos trabalhos na casa. O que acontece? A gente tem a nossa irmãzinha Sandra, eu estava esquecendo de falar, a nossa irmãzinha Sandra ia fazer a palestra hoje, né? E só que o que acontece? Ela não conseguiu vir por problemas pessoais, problemas, né, da chuva, problemas em casa também, né? E aí o que acontece? Ela me deu a oportunidade de estar fazendo no lugar dela. E aí, claro que vocês vão ter que hoje fazer a reforma íntima da paciência, da virtude, do amor. Vão ter que aguentar um pouquinho as minhas palavras, né? E são palavras singelas, claro, sempre aproveitando tudo que a gente já aprendeu aqui, né? Com o seu Sola, com os trabalhos que a gente já de outros irmãos, as palestras de outros irmãos. Lembrando, gente, que não pode deixar de esquecer, que agora, já aproveitando que está aqui no comecinho, né? Que agora a gente vai ter no sábado, às 16 horas, o Chico até perguntou, às 16 horas a gente vai ter a reedição do livro Alma Gêmea de Minha Alma, do meu pai. Gente, eu não estou fazendo nada, o grupo da casa, a instituição que está fazendo tudo, o pessoal está fazendo, está organizando, eles passam para mim, cada vez que eles passam as coisas, eu falo, gente, que bonito, tá? Nossa, cada um trabalhando bonitinho, se esforçando, é isso que precisamos. União, trabalho, aqueles que não podem estar trabalhando, que às vezes é tanta gente, né? Não pode estar trabalhando, vai estar vindo, vai estar escutando, vai estar também, né, aproveitando a oportunidade de estar lendo o livro do seu Sola de novo. E aí quem não tem, pode passar para frente, gente, tá? Se Deus quiser, que estava conversando com o pessoal lá embaixo, se Deus quiser, eu ainda vou conseguir fazer, né, com vontade, com amor, o segundo livro dele, né, que a gente vai conseguir, né, eu não, a gente vai conseguir fazer Saudades de Granada, né, depois de Saudades de Granada, o grande sonho que o seu Sola tinha, eu acho que o grande sonho de todos nós, né, o livro dele, Deus do Universo. Aí a gente vai sentar, a gente vai sentar, vamos ver direitinho, agrupar as matérias importantes e a gente vai fazer esse livro também, que é muito importante, gente, tem que estudar, a gente tem que estudar para a gente poder crescer e evoluir cada vez mais e entender o que está acontecendo com as nossas existências, tá bom, gente? E, gente, eu vou falar hoje sobre palavras da vida eterna, tá? Vou falar sobre isso. Porque o que acontece? Nós estamos no mundo, estamos na nossa existência aqui na Terra, cobertos de vários tipos de irmãos, inclusive nós mesmos. Porque quando a gente é espírita, quando a gente é religioso, a gente tem a velha mania, né, de falar assim, não, mas o irmão me persegue, aquela pessoa me faz mal, aquilo que está acontecendo na minha vida está acontecendo tudo de ruim para mim. Só que a gente não se apercebe de que nós somos construtores dos nossos próprios destinos, que nós temos tudo em nossas mãos para estarmos evoluindo, para estarmos caminhando e podemos modificar tudo aquilo que está nos fazendo mal, não é verdade? E tudo na nossa existência. Se estamos descontentes com o trabalho que a gente vai fazer, a gente vai trabalhar, a gente vai mostrar a aplicação, a gente vai querer mudar, a gente vai querer progredir, a gente vai querer caminhar. Se o trabalho ali não está conseguindo estar de acordo conosco, a gente vai, né, pedir a Deus, fazer em preces, pedir ao Pai que esteja nos levando para um outro ambiente, para um outro trabalho, né? Enfim, em todos os ambientes familiares, às vezes temos tantas pessoas na família que infelizmente nós não conseguimos contactuar, conversar, falar,
darmos as palavras para as pessoas, porque as pessoas ainda não sentem como nós sentimos. E às vezes, amigos que estão conosco nas nossas vidas, interpretam-nos mal, ou nós interpretamos mal, porque não fazemos o uso correto das palavras. Por quê, meus irmãos? O que é fazer o uso correto das palavras? Como podemos fazer o uso correto das palavras? Nós só poderemos fazer o uso correto das palavras se soubermos ouvir. Se não soubermos ouvir, não estaremos fazendo o uso correto das palavras. Por que digo isso? Porque na maioria das vezes nós pronunciamos as palavras e não pensamos em que estamos a falar. Muitas vezes nós agimos da forma comunicativa, na comunicação às vezes não expressa do vocábulo, mas às vezes expressa até mesmo das nossas atitudes. Porque as palavras não são decorrentes somente das palavras verbais, elas são das escritas, elas são na verdade da verbal, elas são na expressiva, na fisionomia, e nós precisamos, para estarmos refletindo algo de melhor aos nossos irmãos, utilizarmos dessas palavras benéficas que estarão levando aos espíritos das pessoas carentes da alma algo de melhor. E nós aí entramos no tal mérito de acharmos de que nós devemos levantar essas palavras de bem para todas as pessoas. Estamos corretos? Sim. Precisamos levantar palavras de bondade, de amor, de caridade, de luz, de envolvimento para todos os nossos irmãos que estão adquirindo conhecimentos ainda em escala evolutiva que lhe é peculiar. E nós não podemos forçar aquele irmão que ainda está no momento evolutivo diferenciado que o nosso. Existem tantos pais, tantos filhos, tantos familiares, tantos amigos, tantos irmãos de fraternidade que infelizmente acham que estar utilizando das palavras para determinado irmão, isso vai lhes fazer o bem. Mas às vezes estamos impondo as nossas ideias, impondo as nossas teorias em que esta pessoa ainda não consegue absorver. Existem pessoas, por exemplo, que dentro de uma doutrina espírita, a doutrina codificada por Allan Kardec, consegue assimilar muito bem o lado moral desta. Mas o lado científico, ela tem uma certa dificuldade, porque o lado científico ainda cai ou está em conflito com as coisas que aprendemos na matéria, na biologia, na física, na química, e levamos muito para o lado material. E aí nós deixamos nos levar achando que podemos modificar o pensamento daquelas pessoas. E uma coisa que o nosso irmão José Sola nos dizia muito: não podemos fazer com que as pessoas dê aquilo que elas não têm. Elas precisam estar caminhando. Mas como podemos fazer então? Como podemos utilizar das palavras para levantarmos nossos irmãos com qualidade de verdade, de entendimento, de amor e de luz? Através da exemplificação, através dos nossos atos. Mas, meus irmãos, vocês podem até me dizer, mas existem tantos irmãos que utilizam as palavras e os atos de forma tão certinha, mas eles se demoram ainda como falsos profetas. Existem? Claro que existem. Existem inúmeros irmãos da doutrina, fora da doutrina, enfim, na nossa vida no cotidiano, que expressam as palavras, infelizmente, de uma forma errada. Mas entenda uma coisa que Jesus nos disse: da árvore boa só poderá dar frutos bons, das más árvores só poderá dar frutos maus. Não poderemos tirar frutos bons das árvores más, assim como não poderemos tirar frutos bons das árvores más. Então, meus irmãos, a gente tem que entender que, por mais que os nossos irmãos estejam nos passando palavra, ou que nós estejamos passando as palavras para os nossos irmãos, nós temos que entender que, mesmo que os irmãos utilizem ou estejam de forma inadequada no seu processo de exemplificação, de crescimento espiritual, este crescimento estará de acordo com a maturidade dos seus espíritos, e o crescimento será oriundo a tudo aquilo que está dentro de si. Ou seja, carregamos os atributos de Deus dentro dos
no nosso interior, no nosso espírito, a centelha divina em progresso, na fieira evolucionista que ocorre, estamos hoje no mundo dos humanoides para estarmos alcançando um mundo angelical e desenvolvermos o estado de evolução, de amplitude das nossas almas, e que estejamos realmente preparados para ajudar os nossos irmãos, independente do estado em que estes se encontram, fisicamente, espiritualmente, economicamente, não importa. Precisamos entender que estamos na Terra, ou estamos na doutrina espírita, não somente para falar com os lábios, ou com o vocábulo, ou com a língua, expressarmos verdadeiramente através do exemplo do amor, aquele que Jesus nos ensinou. Jesus passou a terra, falou sobre parábolas, deixou ensinamentos maravilhosos e divinos, e trouxe aos espíritos, seus irmãos que ali se encontravam, palavras de conhecimento. Todos conheceram imediatamente as palavras de Cristo? Não. Estamos há mais de 2000 anos passados e ainda entramos em conflitos interiores sobre a palavra do Mestre. Por que entramos em conflitos com a palavra do Mestre? Será que somos seres à parte da natureza e não conseguimos encontrar essa solução? Não, meus irmãos. Somos seres, filhos de Deus, provenientes da mesma essência em que Jesus estava. Tanto é que esse nos disse: todos vós podeis, tanto quanto eu, até mais. Todos vós sois luzes. Todos vós podeis fazer o meu crescimento, aonde eu atingir. Então nós que nos demoramos ainda nessas condições, é porque ainda precisamos alcançar algo de, não imediato, mas algo de maturidade às nossas almas. E esta maturidade está hoje entre nós, como o Consolador prometido. Aquele que Jesus nos disse no Evangelho, o Consolador prometido que estará trazendo para todos nós o conhecimento em que eu não pude expressar naquele momento em que estávamos. Porque naquele momento estavam os nossos irmãos saindo das leis ainda arcaicas, as leis ainda necessárias, claro, de Moisés, e estavam vivendo as leis de Cristo, em que esse resumiu em dois, na verdade em um, né? A gente fala dois, mas na verdade em um só mandamento, né? Amai a vosso irmão como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas, dando, na verdade, um complemento ou junção de 10 mandamentos de Moisés. E trouxe ele esse esclarecimento. E esse esclarecimento tem que ser feito por nós, não somente na teoria. Eu estou aqui, por exemplo, a falar-vos, mas posso estar sendo um falso profeta. E infelizmente, meus irmãos queridos, a maior parte daquelas pessoas em que tem um entendimento da doutrina ou do cristianismo em si, ou não cristianismo, não importa que seja, escondem-se atrás de uma capa de ovelha, mas na verdade carregam um lobo dentro de si. Por quê? Porque eu posso muito bem estar trazendo ao meu espírito as minhas palavras, algo que esteja exteriorizando, mas não estou sentindo. Mas, meu amigo querido, como podemos sentir e avaliar esta questão? Gente, vibrações. É isso, as ações em que ocorremos, aquilo que emanamos e mandamos também aos nossos irmãos, aquilo que produzimos aos nossos seres, é aquilo que vai estar dando a produtividade para o irmão. Qual o ser mais inocente da vida, em que se estivermos pensando nele é o que chega mais perto da inocência e da similitude de Deus? A criança. Vinde a mim aos pequeninos, não é isso? Que estes é o reino dos céus. Quando estamos sendo crianças, quando estamos na posição ali de feto, posição ali embrionária, estamos crescendo, estamos desenvolvendo, e no momento de gestação, estamos ali sendo crianças, bebês para nos tornarmos crianças, estamos tendo uma nova chance diante
da eternidade que nos compete para exercer mais uma encarnação de harmonização conosco mesmos e junto com os nossos irmãos de caminhada. Mas quem são esses nossos irmãos de caminhada? Aqueles que estão mais perto de nós, aqueles em que mais precisamos ajudar, aqueles que mais se envolvem conosco. Mas meu amigo querido, como assim? Aqueles que te criticam, aqueles que te caluniam, aqueles que te dizem o mal para você. Não estou dizendo que você tem que trazer esses irmãos para dentro do seu lar. Não estou dizendo que você deve andar com este, porque esses não estarão lhe fazendo bem, mas devem carregar o pensamento positivo e mesmo à distância estar lançando a eles positividade. E nunca esmorecer no momento das dificuldades em que te encontrarem, porque existirão palavras de desânimo. Emmanuel nos disse, e Emmanuel nos fala, nesta lição que eu peguei para passar, ele nos diz, haverão palavras de desânimo, haverão palavras em que entorpecentes se encontrarão a sua mente ainda oscilante, e muitas vezes ainda querendo estar mais ao lado de cá para o lado de lá. O que digo de lado de cá para o lado de lá? Lado de cá, lado espiritual, lado de lá, o lado material. Entender de que, por mais que façamos a caridade, por mais que expressamos o amor aos nossos irmãos, por mais que vamos atingir as crianças, as pessoas, aqueles que amamos, devemos atingir com amor puro e verdadeiro. E esse amor puro e verdadeiro, como diz os espíritos obsessores que incorporam na nossa casa, em outras diversas casas de caridade, porque na exclusividade nossa, esses irmãos vêm e dizem que eles estão, na verdade, tendo um momento de revolta e não podem aproveitar esta oportunidade, não podem estar deixando de viver aquilo que estão vivendo, mas a oportunidade é dada para todos nós. E existem doutrinadores que fazem esse trabalho para a reharmonização desses espíritos. E aí onde entra, por que estamos trazendo os espíritos aflitos e desconsolados ao nosso lado para curarmos as suas chagas, e não podemos transmitir palavras de amor e de luz àqueles que estão constantemente à nossa volta? Claro, gente, eu estou dizendo que não precisamos ser firmes na hora que precisamos ser firmes. Não precisamos falar aquilo que precisamos falar. Precisamos dizer sim aquilo, mas sempre mantado com amor. Mesmo que não concordemos com atitudes errôneas dos nossos irmãos, tendo o amor. Em alguns casos, as palavras, como nos diz Emmanuel, não podem chegar aos ouvidos dos irmãos que ainda não conseguem amadurecer. Então precisamos calar-nos. Às vezes o silêncio e uma prece é essencial para que as almas possam evoluir. E elas viverão tudo aquilo que precisarem viver, e não somos nós que queremos modificá-las. São propriamente estas pessoas que se modificarão. Porque palavras não derrubam Emmanuel? Porque palavras não derrubam Chico Xavier? Por que palavras não derrubam José de Mococa? Por que palavras não derrubam espíritos iluminados? Porque chegaram num grau de maturidade que diferencia-se do nosso. Mas aí vocês dirão, mas eu sou uma alma tão pequenina, tão aflita e desconsolada, como poderei não me afligir pelas palavras? Existe uma coisa chamada humildade. Humildade. Não tem como ser felizes se não fordes humildes. Allan Kardec. Ele trouxe um compêndio de filosofia, de ciência e de moral, que é a própria religião do Espiritismo. Em um momento sequer faltou com a humildade. Temos que trazer a humildade dentro dos nossos corações, mas temos que levá-la aos nossos irmãos, para que eles escutem-a, porque nada no universo, nada é perdido, nenhuma energia para o bem é perdida,
é deixado a esmo. No momento certo, na hora certa, estaremos escutando aquilo que precisamos escutar. Mas não porque estou dizendo hoje aqui, ou outros irmãos que vierem aqui estejam dizendo, mas na hora que a nossa consciência abrir-se para um momento em que estaremos vivendo e crescendo e amadurecendo e entendendo de que nós somos na terra simplesmente irmãos, servidores de Cristo. E a maior palavra de toda que já entrou à terra, que já nos deixou e emanou e também trouxe felicidade para dentro dos nossos corações foi de Jesus, porque Ele é o maior modelo de todos nós, nos disse Allan Kardec no Espírito da Verdade, na pergunta de Allan Kardec. Ele é o maior modelo para estarmos alcançando a melhor maneira de evoluirmos é estarmos olhando o Evangelho de Jesus, olhando como Ele agia e como devemos agir diante das circunstâncias. E temos na nossa vida, meus irmãos, inúmeros momentos de aproveitar a palavra. E no livro de André Luiz existe uma passagem que se chama o sopro. O sopro em que os espíritos utilizam para estar curando, através do sopro no plano espiritual, as almas que precisam. O que sairá dos nossos lábios quando estivermos emitindo algo para algum semelhante, para algum ser em que precisa de amparo? Quando um irmão, mentor nosso, espírito que está ao nosso lado, nos procura, porque a palavra não é só emitida pela boca, ela é emitida pelo pensamento. E quando ela se emite pelo pensamento, esta é que atrai, através da ideoplastia mental, seres que se colocam juntamente conosco e estão na mesma sintonia e, infelizmente, acabam tendo o mesmo prejuízo que nós. Nosso conhecimento que temos, somos responsáveis pelos nossos atos e acabamos também sendo responsáveis pelos atos dos nossos semelhantes, aqueles que estão juntapostos a nós, independente do momento evolutivo, e se encarnados ou desencarnados estejam. A preocupação em estarmos utilizando a palavra, meus amigos queridos, é entender que erramos. Sim, vamos errar. Vamos errar muito na hora de pronunciarmos as palavras do pensamento, as palavras da escrita, as palavras verbais, as palavras fisionômicas, a comunicação em si, vamos errar. Mas o que mais agrava para nós não é o erro, é a persistência do mesmo, porque esta mostra que não queremos mudar, queremos continuar na mesma situação em que nos encontramos, trazendo os instintos negativos do passado, instintos esses de que estão à flor da pele e que precisamos estar colocando numa jaula para que ele não esteja surgindo novamente. Imperfeições? Todos temos imperfeições. Como tratar uma doença? Com remédio. E qual é o maior remédio de todos, que cura a todos os seres, independente de quais sejam esses na natureza, estou dizendo? Em toda a natureza, o amor. Porque só o amor é capaz de cobrir a multidão dos nossos pecados. Sem o amor, nós seremos simplesmente robôs programados, máquinas, em que estaremos exercendo trabalhos espíritas automaticamente. Estaremos chegando em casa para estarmos com os nossos filhos automaticamente. Estaremos indo para o nosso trabalho automaticamente. Estaremos vivendo automaticamente. E quando desencarnarmos, não poderemos viver automaticamente, porque a nossa consciência acordará. Uma pergunta que vos faço, que muito fiz antes de fazer essa palestra: aonde gostariam de estar agora, nesse exato momento? Se pudessem estar em um lugar, aonde gostariam de estar? A resposta para muitos irmãos é
gostaria de estar aqui, gostaria de estar ali, não vou julgar. Podem pensar o que quiser. Mas a melhor resposta de todas é aqui, agora, no presente. Enquanto eu estiver aqui agora, eu estou sendo eu presente, aproveitando a oportunidade. Enquanto eu estiver lá em casa, sendo aqui, agora, o presente. Não adianta estar na minha casa pensando aqui na instituição, assim como não adianta eu estar no meu trabalho pensando na minha casa. Eu tenho que estar presente. Claro que podemos levar os conhecimentos de um lugar para outro. Podemos estar dando os exemplos e conversando com aqueles que amamos. Mas cuidado, porque às vezes quando levamos algo, não estamos levando algo de bom. Não estamos usando as palavras do bem. Não estamos levando a comunicação correta. Estamos levando problemas. Uma vez, muito jovem, ainda me demorava, meu pai me disse: filho, aprenda uma coisa. Quando eu venho do trabalho, eu não trago problemas. Eu só trago aquilo que é bom. Porque os problemas eu deixo lá. O que eu trago é harmonia. Em qualquer lugar que nós formos, temos que entender que temos que levar harmonia, temos que levar para a paz. Mas, meu irmão, temos tantos problemas para executar, precisamos ter algo, uma válvula de escape, precisamos. Na hora exata, no momento exato, na orientação exata, com o irmão exato, com o irmão certo, precisamos. Precisamos sim, orientarmos. Mas o maior orientador de todos é Jesus. Porque Ele nunca te julgará. Não julgais para não ser julgados. Ele nos disse. Ele não falaria palavras em vão. Espiritualidade maior tão pouco. Quando eles vêm até nós e expressa todo o seu amor e carinho, nos passando as palavras de caridade e luz, cada um de nós absorvemos com aquilo que queremos ouvir das suas palavras, mas as palavras deles são sempre a mesma: amor. Não podemos modificar em nenhum lugar que estivermos esta máxima do universo, porque existe um só amor, mas em várias modalidades de ser. Na modalidade de mãe, na modalidade de filho, na modalidade de esposo, na modalidade de amigo, mas o amor é único. Ele é proveniente de Deus e nós temos Ele dentro de nós. Está Ele a exercer um papel importantíssimo na nossa existência, porque sem eles, por mais que erremos, nós não estaríamos onde estamos. Porque por mais que erramos, não estaríamos onde estamos, porque Ele alimenta as nossas almas. Ele faz com que possamos florir todos os sentimentos das nossas vidas. E como conseguimos trazer o amor na sua maior essência? Vou falar uma coisa que vai doer, mas é através da dor. Porque a dor é o burel do nosso espírito. Os momentos mais difíceis da existência em que devemos estar frente a frente com as dificuldades, frente a frente com as más palavras, frente a frente com os momentos difíceis da nossa existência, é que estaremos modificando o estado em que nos encontramos, estado este de ócio para o estado de renovação, aonde estaremos fazendo realmente, sairão das nossas palavras, dos nossos lábios, ou estará exteriorizando do nosso espírito, em vibrações, em amor, em luz, em paz, as palavras universal, as palavras eternas, porque estaremos chegando de encontro aos nossos irmãos, e não precisaremos falar, estaremos somente estando, só estaremos ao lado, só estaremos presentes, e estaremos curando, estaremos mudando. Aí vós me dizeis, mas isso é ocasião só de Jesus. Não, meus irmãos, todos nós podemos exercitar isso e alcançarmos.
quando estivermos frente a frente a José Sola, e momentos em que tivermos algum tipo de reclamação a fazer, ele nos dizia: vamos estudar. Estou mentindo? Quando estivéssemos à frente do nosso irmão Chico Xavier, né, como minha mãe fez, teve dito lá de Chico Xavier, eu fui lá junto com a minha mãe, chegou lá, a minha mãe chegou e falou assim: meu Deus do céu, esse Rafael, esse menino só me dá problema, não sei o quê. Aí ela fala: ele vai melhorar, vai ser um grande homem. Até meu pai brincava, né, porque ele se enganou, é um homem grande, não um grande homem. Ele enganou, ele se enganou, realmente ele enganou, né? Gente, e é isso que temos que fazer. Temos que estar utilizando das palavras na hora certa, no momento certo, para que estejamos trazendo aos Espíritos aquilo que eles mais precisam. Não é verdade? Pode ver, podem avaliar. Os Espíritos iluminados pouco dizem, mas quando dizem, dizem com o coração. Jamais dizem, só falam, falam com as palavras expressas, mas eles falam com o coração. Por quê? Porque, gente, nós somos, na verdade, a comunicação verdadeira e pura de Cristo. Nós somos nada mais, nada menos do que um apóstolo, um discípulo do Mestre. Ele não veio há mais de 2000 anos nos prometendo o Consolador, nos trazendo o Consolador prometido, trazendo a oportunidade de Allan Kardec, Hipólito Leon Delisle e Vail vir à Terra para estar desenvolvendo esse trabalho de amor, de caridade, de luz, para que não fôssemos mais uma semente, mais uma de suas palavras. Ou seja, cada um de nós carregamos as palavras de Cristo. Pensem nisso. Eu amo todos vocês eternamente, meus irmãos. Cada um de nós trazemos essa essência deste irmão maior, porque ele foi o arquiteto maravilhoso divino que colocou a Terra em órbita e colocou em todo o seu sistema de organização. Como um arquiteto verdadeiro, em toda a sua complexidade, essa Terra está aqui. E nada é por acaso. Não cai uma folha de uma árvore sem que seja a vontade de Deus, ele nos disse. E este planeta Terra está do jeito que deveria estar. Passando sim por problemas, claro, é fato, deveria, tem que passar para que desenvolvamos. Mas é assim que estaremos evoluindo, porque precisamos amarmos uns aos outros. Enquanto estivermos preocupados simplesmente com o nosso ego, com o nosso vazio, eu digo que o ego é vazio, porque vazio não existe, mas preocupados com o nosso ego, em estarmos à frente. O Esmeralda até falou isso uma vez para mim, o Espírito veio na sua comunicação e falou: se colocarmos o nosso nome à frente do trabalho, o trabalho não está sendo feito pela doutrina nem pelo Cristo, está sendo feito por nós. Porque, como eu sempre digo, nós não somos. Estamos aqui para trabalhar, estamos aqui para ajudar, estamos aqui para mandar palavras de amor, de carinho, de luz. Depois iremos. E o que deixamos à terra é que vai estar dando os bons frutos. Porque, além de estarmos sendo boas árvores, dando bons frutos, deixamos as sementes das árvores para que elas crescessem e estivessem se tornando outras árvores frutíferas. É por isso que temos que entender que, enquanto estivermos aqui, tivermos a oportunidade, pessoas que realmente queiram trabalhar, crescer e mudar, que tenham essa oportunidade. E as que não tenham, que não queiram, que ainda não conseguem verbalizar a palavra do amor verdadeiro dentro de seus corações, porque ainda se demoram no mundo em que ainda tem essa dificuldade, vamos fazer orações, porque a maior de todas as palavras são as orações. Porque nós, meus irmãos, de forma alguma Deus vem a nós é que vamos a Deus. Porque quando não sentimos Deus é porque nós estamos em desequilíbrio.
Ele está conosco. Nós é que não estamos nos apercebendo desta força maior que nos ama. Não é verdade? É isso aí, pessoas.